Deus, Pai do Senhor, queridos, que bênção, né? Poder ouvir o nosso nobre pastor Tiago, poder dar esse estímulo ao nosso coração para esse começo de evento. Eu fico muito honrado pelo convite, muito obrigado. E certamente Deus vai falar conosco. Não parou, não acabou ainda, amém? Você está pronto? Parabéns pelo cabelo, viu? Ficou perfeito. Eu estava lembrando, quando estava vindo para cá, de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu gosto de umas histórias, vocês já me conhecem. E dentre elas, tem as histórias de quando eu ia para os acampamentos. Na época que eu me converti, fazia parte de uma outra igreja, e não eram acampamentos na igreja, eram uns acampamentos fora. A gente pegava aqueles ônibus, se deslocava e ia para lá. E os primeiros acampamentos que eu fui, pastor Mauri, eu chegava lá e eu ficava impressionado com as coisas que eu estava vendo, né? Porque tudo para mim era novo, aquele rebuliço, oração, fogo, tal. Eu digo, rapaz, que coisa boa. E um dia, eu nunca me esqueço dessa cena, tinha umas pessoas orando num canto lá, embaixo de um pé de castanhola, e estava uma oração muito fervorosa. E eu fui chegando perto, com medo. Eu não sei se você também teve isso no começo, a gente ficava meio receoso, né? O que é que vai acontecer? Eita, e se me puxar para orar? Já viu isso? Igual no colégio, quando a gente não quer sentar na primeira fila, que vai que a professora chama o da primeira fila. E eu fiquei lá querendo saber o que estava acontecendo. E aí, quando eu cheguei, estavam orando, expulsando um demônio. Rapaz, para a primeira experiência não é brincadeira não. Só que quando eu olhei, era um cururu. Eles estavam orando para tirar um demônio de um cururu. Eu achei aquilo estranho, diferente. Mas com o tempo a gente vai crescendo, porque a gente vai tendo experiências. E essas experiências vão movendo a gente para um novo lugar, uma nova condição. E nós chegamos até aqui. Mas isso não quer dizer que as experiências acabaram. Tem mais coisas para acontecer, para que a gente possa ficar plenamente convicto. Amém? E eu estava pensando em um versículo para a gente compartilhar ou fazer uma abertura para esse momento aqui. E é bem interessante a forma como eu tenho o meu relacionamento com Deus. Cada um tem um tipo de relacionamento com Deus. O meu é bem interessante mesmo. A gente bate papo. Quem estiver olhando de longe, diz, pronto, aí endoidou de verdade. E eu comecei a pensar em coisas bonitas para ministrar hoje. Esse texto aqui vai dar certinho. E depois não era nada daquilo. Já passou por isso? Quem ministra aqui já deve ter passado por isso. E vai, puxa para lá, ó, você vai ser na primeira noite, então é necessário que você fale umas coisas específicas. Bora lá. Aí olha o verso que me veio ao coração para abrir essa ministração com vocês hoje. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus, no capítulo 9, verso 17. Mateus 9, 17. Diz assim, eu vou ler nessa minha versão, que é a Nova Bíblia Viva, e diz assim, vou colocar aqui. E quem usaria vasilha de couro velha para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos se conservam. Amém? Muito obrigado, boa noite, posso ir embora? Eu acho que já tem muita coisa clara aqui. A gente deseja as experiências, amém, isso é muito bom. Devemos desejar sim essas novas experiências com Deus, com o seu poder, mas a gente tem que pensar sobre em que vasilha, ou odre, como pode ter na sua Bíblia aí, a gente vai estar guardando essas informações que vão nos levar para esse momento. Amém? Vasilhas novas. Acredito que essa noite, essa primeira noite, vai ser para a gente cavar alicerce. Eu não sei se você já viu uma construção, mas é interessante que quem planeja a construção, o cara que está construindo uma casa, ele já está pensando nas paredes, no teto, tudo bonitinho. Aí quando começa é para baixo. Primeiro é para baixo. E sabe o que é mais interessante? A parte que é para baixo é a que ninguém vai ver depois. Mas ela é a mais importante, porque ela diz até onde você vai para cima. Vou dizer de novo que isso ficou bonito, ficou até poético. A parte que é para baixo diz até onde você vai para cima. Olha que legal. Isso. Então essa noite, como todos os dias, começa a trabalhar esse alicerce na sua vida, porque nós precisamos ser odres novos, porque Deus tem sempre um vinho novo. Amém?
Glória a Deus, glória a Deus. Uma forma de experimentar o poder é quando, uma forma, não é a forma, uma das formas, é quando os problemas se levantam. Quem passa por problemas aqui além de mim, levante sua mão. Isso. E conforme o Tiago falou aqui, ele disse assim, os problemas vão vir, a nossa questão não é o problema, mas é como a gente se comporta quando o problema chega, porque isso fala da estrutura do odre. Amém? Nosso problema não é o problema, mas é como a gente se comporta quando o problema chega. E para todos os problemas tem solução em Deus. Não há nenhum problema que não tenha uma solução em Deus. Olha que bênção. Aí você pode pensar, mas rapaz, e por que tanta coisa tem acontecido na minha vida aí? Então tem outras coisas que a gente precisa estar observando. Porque para Deus todos os problemas podem ser solucionados. Amém? Você crê nisso? Tem um texto bem interessante em João 6. Eu vou ler do 1 ao 14. Eu sei que você gosta de leitura de Bíblia, então não vai ser problema para você. Esse texto é bem conhecido e diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também era chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e se sentou ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão, estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ei, surgiu um problema. Muita gente, muito tempo ali, e agora um problema. Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Verso 6, ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta ou a reação de Filipe. O texto continua e agora a gente vai ver a visão da solução. Vou dizer de novo, o nosso problema não é o problema, mas é como a gente se comporta diante do problema. E essa foi a visão de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você consegue perceber num texto como esse? Porque a gente já conhece e fica só esperando a hora do milagre lá na frente. Mas se você estivesse lendo esse texto pela primeira vez, e eu vou estimular você a isso, todas as vezes que você for ler um texto que você já leu, leia como se fosse a primeira vez, para não perder as emoções do caminho. Porque a gente se alegra muitas vezes com a emoção do final, até por já saber e tudo. Mas no caminho tem coisas que estão acontecendo. Esse é o poder da palavra. Ela tem esse poder que você lê o mesmo texto de ontem e ele fala diferente hoje, porque nos pega em um novo momento. E esse texto está mostrando coisas maravilhosas. Porque a visão de Filipe é: tem uma pessoa aqui, tem um menino precavido. Até fico pensando sobre esse menino. Que menino esperto. Eu acho que ele pensou: a gente vai para um canto, esse pessoal vai conversar demais, eu vou levar logo um pãozinho e um peixe, porque vai que dá fome e eu resolvo o meu problema. Aí o outro disse: aí, não tem como resolver não, porque onde é que a gente ia comprar isso tudo? Mas tem um menino. Rapaz, se eu fosse um menino, eu confesso para você, eu pegava meu cestinho, ó, casa, o meu pão e o meu peixe, que sou precavido, agora eu vou ter que... Mas ele ficou lá, cedeu. E sabe o que acontece no decorrer disso? Primeira coisa para você resolver quando os problemas se levantarem é: seja grato. Vou dizer de novo, a primeira coisa para você resolver problema é: seja grato. Como o pastor Tiago falou aqui, isso, dá uma olhada nas coisas que já aconteceram, quantas coisas Deus já fez por mim e por você. Isso já é suficiente para você acreditar: ei, vai dar certo. Aleluia. Está ali um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Você já conhece o restante desse texto, mas diz assim: em seguida, Jesus pegou os pães e deu graças a Deus. E o repartiu com todos e o fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Ei, era um bocado de crente. Eu entendi a sua risada. Isso. Ó, um bocado de crente que comeu à vontade. Não foi brincadeira essa multiplicação, não. E o texto diz que no final ainda sobraram 12 cestos. Quando sobra para o crente é porque ele já está arrotando. Aí depois tem que recorrer a Dr. Pachu para fazer a cirurgia. Não entra por esse caminho não, viu? Mas olha que bênção. Foi resolvido o problema.
Sabe, queridos, todos os dias na nossa vida, nós vamos nos deparar com os problemas. Agora, a gratidão antecede a solução do nosso problema. Uma vida de gratidão, todos os dias. Quando você começar um novo dia, pensa assim: obrigado, Pai, pela oportunidade que você me dá de um novo dia. Sabe, esse texto de João 6, um pouco mais na frente, a gente leu aí até mais ou menos no 14, mas lá no 26, olha que parte interessante. As pessoas procuram Jesus novamente e Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e arrotando. Esse arrotando foi eu que botei, não tem aqui. E não porque entenderam os milagres. Glória a Deus. Odres novos entende os milagres. Não busca apenas para satisfazer o seu desejo de comer. Amém? Glória a Deus. Procurar pelos benefícios do reino. Foi para isso que nós fomos chamados. E não pelo procurar os propósitos do reino e não os benefícios do reino. Benefício é uma consequência de quem procura o propósito. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar para vocês, na verdade, tempo que nos resta, eu queria trazer uns conselhos. Você pode pensar: mas rapaz, conselho? Você não é um cara tão idoso para dar conselho. Você que se engana. Você que se engana. Eu sou da idade do pastor Isaías. A gente já viu muita coisa acontecer. A gente não viu o dilúvio não, mas pisou na lama. Vamos lá, eu quero dar uns conselhos. Eu queria dar um primeiro conselho. Nós tivemos a oportunidade em um evento aqui de fotografia. Me chamaram para ministrar num evento de fotografia. Vai ter fé assim lá não sei aonde, porque eu não sei nem onde é que vai esse negócio. Mas depois disseram mais ou menos o que era. E a gente conversou um pouco sobre isso nesse evento. E eu quero estar trazendo esses conselhos que servem para a minha vida e vai servir para a sua vida também. Valorize o seu dia como se ele fosse o último. Eita glória. Sucesso isso aqui é muito bom. Se a gente começar a viver dessa forma, preocupação é a primeira coisa que vai embora. E você pode dizer: você está dizendo isso baseado em quê? Vou te dizer, Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Já é suficiente a carga do dia de hoje. Ou em algumas versões, basta a cada dia o seu mal. Isso. Eu estou falando sobre intensidade no seu dia, pensando assim: vai que ele é o último. Porque a gente não tem nem tanta certeza se vai ter o dia de amanhã. Não é assim? Você pode até querer dizer aí por fé, tal, aquele negócio todo: eu tenho um compromisso, eu tenho o resto do acampamento, tal. Mas a gente não tem essa convicção plena. Então, como eu não tenho, eu quero aproveitar e viver o meu dia de hoje como se ele fosse o último. Tem um cantor do mundo secular, tem um bocado de nome feio para esse cara aí. Aí ele fez uma música, e eu acho que ele fumou muita maconha para fazer essa música. Aí ele vinha com muita maconha na cabeça, aí teve uma hora que parece que a maconha passou. Aí ele viu Deus, uma luz, aí disse uma frase perfeita. Depois voltou para a maconha de novo no resto da música. Eu não fico ouvindo essas músicas não, tá certo? Mas eu queria só frisar essa frase que ele diz na música. Nem a música, nem a maconha, viu? Tem uma frase que ele diz na música assim, ele diz assim, ó: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu gosto desse negócio. Essa história de como se não houvesse amanhã fala sobre intensidade no seu dia de hoje. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã é tipo assim: eu não vou nem querer saber o que é que você pode fazer por mim amanhã. Eu quero saber o que eu posso fazer por você hoje. Esse pensamento é divino. Amém? Então esse é o conselho: valorize o seu dia como se ele fosse o último. Segundo conselho: foque no poder de Deus e não na sua própria habilidade. Eita glória. A gente está mexendo com a questão do odre. Lembra lá do primeiro verso? Isso. Porque tem muito vinho novo para ser colocado dos nossos odres esses dias. Então é bom que a gente dê uma consertada nisso para ele não estourar. Amém? Olha que bênção, focar no poder de Deus. Então é Deus que realiza. A minha habilidade eu vou fazer. Se for pensando por aí vai dar errado. Amém? E esse focar no poder nos dá essa convicção que foi falada aqui na ministração anterior. Convicção. Convicção, dúvida não cabe em convicção. Não tem como botar as duas coisas no mesmo lugar. Convicção. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego?
disseram assim, ó, vocês vão ter que ser jogados na fornalha porque vocês desobedeceram o negócio aqui. Aí eles disseram assim, pode jogar abestada. Estou trazendo para a linguagem a Lagoa Grande para ficar fácil de entender. Aí disseram, rapaz, mas a gente gosta de você, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o pessoal tocar de novo, vou te dar uma chance. E aí vocês se curvam e a gente deixa isso para lá. Aí disseram assim, rapaz, pode tocar até afinar o bico. A gente não se curva, por quê? Porque a gente tem uma decisão tomada. Aleluia! Isso! Focar no poder de Deus. Eu tenho tanta convicção em Deus que eu tomo decisões, mesmo que pareçam, e contrária à maré do momento. Mas a gente não vive por maré do momento. Amém? Vocês sabem o que aconteceu nessa história? O rei ficou irritado, mandou pegar aquela fornalha e aquecer 7 vezes mais. Tá? O negócio já era ruim, 7 vezes mais ficou muito ruim. E o texto diz que os homens fortes do reino pegaram aqueles 3 jovens e jogaram na fornalha. E o texto também diz que os homens fortes do reino morreram na porta. Dá uma olhadazinha depois e vê isso, que interessante. E aí o rei depois vem, dá uma olhada, e a gente está lendo o texto, esperando a hora de vibrar. A hora de vibrar é agora, que o rei olha, se a gente não jogou 3, eu estou vendo 4. E eles estão passeando, a gente, e na porta? O que foi que aconteceu na porta? O lugar de morrer não era dentro, era na porta. Os outros não morreram na porta? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que a gente esteja esperando a hora de dançar quando a música tocar. E esse texto está dizendo para mim e para você, dança antes da música tocar. Entendeu? Isso! Antes. Você já, por quê? Porque tem convicção no seu coração. Você tem firmeza naquilo que você acredita. Amém? Glória a Deus. Terceiro conselho. Se concentre no que é necessário e não no que seria melhor. Essa foi boa, mas eu tenho que dizer de novo para você poder entender. Se concentre nas coisas que são necessárias. O que é necessário? Porque nem sempre o que a gente acha que é melhor é o que é necessário. Amém? Tem um texto em Filipenses, capítulo 1, Paulo escrevendo, e você já conhece esse texto, quando ele diz assim, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro, foi falado aqui domingo na igreja, que bênção, que convicção que esse homem tinha. Mas ele diz assim, eu estou até em dúvida, eu não sei nem o que escolher, 2 coisas assim, né? Aí ele diz assim, porque muito melhor era morrer e estar com Cristo, mas é necessário que eu continue aqui, porque tem um serviço para fazer. Estão entendendo? Muito melhor e é necessário. Muito melhor e é necessário. Deus está falando comigo e com você, e esse é um tempo de descobrir o que é necessário, mesmo que não seja o melhor. Amém? Que sabedoria desse homem, que condição de vida ele já estava vivendo. Eu fico olhando para ele e fico desejando isso aqui para a minha vida também. Eu quero crescer, eu quero mudar cada dia para chegar num ponto como esse. De saber distinguir e, quando distinguir, fazer essa opção plena de, isso aqui é o que é necessário. Sabe, queridos, qualquer um, provavelmente, qualquer um não, algumas pessoas, quando recebesse um convite como esse de estar aqui, podia dizer, rapaz, pode ser até bom, mas eu não vou não, porque eu vou tremer nas pernas, porque acontecem essas coisas, querido, acontece, não sei se com todo mundo, o pastor João, que é um homem mais experiente, mas comigo eu fico pensando assim, o que é que está acontecendo, perna? Você faz parte desse corpo, a gente está junto, acredite aqui, a gente vai junto, vai dar certo, não é assim? Mas você vai. Por quê? Porque tem uma convicção, tem uma simplicidade dentro de você, tem uma vida, tem coisas que aconteceram, tem experiências boas, tem experiências ruins que a gente compartilha para dizer, não vá nessa não, que o caminho é esse não, vai dar errado, você vai se lascar lá na frente. Não se espante não com o lascar, deixa eu te explicar. A palavra lascar vem do grego, é romper até o ponto de se partir e perder a integridade, isso é lascar, olha que bonito. Quarto conselho, você precisa estar perto de pessoas que te ajudem e longe das pessoas que te atrapalham. Tem 2 lados nessa balança aqui. Eu vou só estar perto das pessoas que me ajudam, ainda não é suficiente, você tem que sair de perto das que atrapalham. Amém? E Deus vai falar contigo, isso, o velho carrego, sai de perto porque é influência. Daqui a pouco você está carregado também. Não é assim? Tem
Eu ia tirar uma onda que eu sempre tiro, mas vai ser o jeito. Eu estou aqui mesmo. O Salmo 151 diz assim. Ninguém riu ainda, porque não tem o Salmo 51. 151 não tem, mas diz assim: diga com quem você anda, que eu te direi quem és. Ficava bonito se tivesse lá, mas tem um outro texto na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A mesma coisa. Vê com quem tu está andando, vê com quem você está se associando, queridos. Para experimentar poder, tem que saber até com quem está andando. Quinto, só são 32, a gente está já acabando. Quinto conselho: se concentre no seu progresso e não na sua perfeição. Amém? Vou dizer de novo. Pega teu tempo, tua concentração aí, progresso. O que é progresso? Amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Progresso. Depois de amanhã, vou estar melhor do que amanhã. Progresso. Mas não aquela plenitude, aquela perfeição. Até de olhar quando um cara está pregando e dizer assim: rapaz, se eu estivesse ali eu faria melhor. Porque eu acho que ele disse, lascou-se. Isso não é palavra para... Isso não é palavra para ministro. Cuidado, queridos. Se concentra no teu progresso. Vai melhorando a cada dia. Eu passei 21 anos da minha vida trabalhando na indústria farmacêutica. Eu era aquele cara da bolsa preta que chegava no consultório e passava na frente de vocês. E vocês ficavam com raiva. Só que eu entrava na sua frente e deixava no médico as amostras grátis. Que depois que eu ia embora, você entrava e o médico lhe dava e você dizia: ô doutor, como o senhor é bom. Não, quem deixou foi o representante. Hoje de noite, antes de dormir, quando for orar, você diz: pai, eu me arrependo de todas as coisas que eu disse com os representantes que passaram na minha frente. E te agradeço pelas amostras grátis. E lá, quando eu visitei um cardiologista, ele disse assim para mim, eu disse: doutor, tudo bem? Ele disse assim: hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. E ele disse nessa mesma velocidade. Eu na hora não entendi. Eu disse: como é, doutor? De novo e devagar, por favor. Ele disse: hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. O melhor do que ontem já é bom demais, né? Isso quer dizer que eu progredi. Mas a convicção, mesmo sem ter acontecido ainda, de que amanhã ainda vai ser melhor do que hoje. Rapaz, aquele homem estava falando sobre fé, sobre mudança de vida, sobre essa perspectiva de se concentrar no seu progresso. Aleluia, amanhã é sábado. O que você tem programado para sábado? Seja melhor do que sexta. Amém? Venha para o evento com uma expectativa maior. Ei, Deus vai falar comigo, coisas grandes vão acontecer, minha vida vai ser transformada. Eita glória, isso! Sexta coisa que eu tenho para dizer para vocês. O negócio do 32 era brincadeira, essa é a última, viu? Sexta coisa, simples, prática, pequenininha. Seja original. Amém, amém. Não seja uma cópia, né? Eu lembro que uma vez eu brincando com Marisete, eles eram meus pastores. Que bênção, tempo maravilhoso. Pastor, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já digo isso, né? E eu brincando com Marisete, na época que teve o lançamento de um filme que foi muito famoso aí, Os 300. Quem assistiu Os 300? E eu sempre gostei muito de brincar, né? Mesmo sabendo que corria risco de vida com Marisete. Aí eu disse assim: Marisete, porque ela não gosta de cópias, né? De negócio de, comprou um CD pirata, essas coisas. Não passa nem perto dela para dizer isso, que você pode entrar errado. Aí eu disse: mas Marisete, assistiu o filme Os 300, é bom demais. Ela foi. Eu disse: eu comprei um DVD pirata dos 300. Ela disse: eu não acredito não, Aguinaldo. Disse: foi. Só deu um problema. Mas o que? Só tinha 299. Era só uma forma de tirar uma brincadeira com ela. Mas aquele não era original. Você pode estar se perguntando: por que você está dizendo isso? Ei, quando a gente é original, a gente aumenta a chance de ser ajudado. Porque passa a ser perceptível quem você é, quem eu sou. Como é que você vai me ajudar se eu não demonstro para você quem eu sou? Estou me esforçando. Odres novos, para vinhos novos. Eu estou me esforçando, fazendo força para que as pessoas tenham uma imagem sobre mim que, na verdade, eu já estou até cansado de tanta força. Não. Todo cansaço, uma hora você vai
parar. Vocês lembram de Davi? Quando o rei disse, já que você decidiu e vai lutar aí com Golias, vamos aqui que eu vou botar uma roupa em você aqui, meu amigo, com essa roupa aqui você vai arrasar. Aí botou a armadura em Davi, rapaz, ele ainda deixou vestir, ele ainda deixou botar. Botou a espada, botou tudo, aí quando ele foi tentar andar, foi que ele disse, rapaz, não dá não. Ele deve ter pensado assim, ei, só vai dar certo se eu for original. A funda que ele pegou já era dele. Aquilo não foi a primeira vez que ele atirou com aquela baleeira, não. Foi não. Aquela dali ele já usava. As pedrinhas redondinhas, polidinhas, ele já sabia que aquela era a melhor pedra. Ei, ele pegou o que ele tinha que parecia ser nada. Tanto é que o gigante disse, rapaz, você vem, eu sou o cachorro para tu vir desse jeito aqui me tanger, rapaz. Respeita a polícia, rapaz, eu sou do jiu-jitsu. Olha aí. Ele disse, você pode até ser do jiu-jitsu, mas eu sou do exército do Deus vivo. Tu vai entrar errado. Por mais que pareça pouco que você tem, mas se você tem convicção em Deus, aquilo é suficiente. Para que Deus possa operar. E você vai ter tanta convicção na suficiência daquilo que você tem, da sua originalidade, que você vai dizer como é que as coisas vão acontecer. Foi assim com Davi. Ele disse, pois deixa eu te dizer uma coisa, grandão. Eu vou te derrubar, depois eu vou subir aí nos seus peitos, vou pegar a sua própria espada, vou arrancar a sua cabeça, vou jogar no seu... Não foi assim? Está escrito, depois tu dá uma conferida lá. Tarefa de casa. Confere, está lá desse jeito. O que aconteceu? Ei, exatamente o que o original disse. Seja original. Solta uma foto que eu pedi para vocês botarem aí, por favor. Quero encerrar com isso. Deus abençoa o original. Abra seu coração quando for preciso, para as pessoas certas, claro, para você receber ajuda, mas na originalidade você vai ter os resultados plenos de Deus e as suas experiências de poder só acontecem quando você é original. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.